Eu sou a errada por surtar com meu irmão porque ele é o motivo de termos nos mudado? Para começar, eu tenho 14 anos e tenho um irmão mais velho chamado Daniel, que tem 16 anos. Eu morava em uma cidade que não citarei o nome, nasci e cresci lá. Todos os meus amigos estão aqui. Todas as oportunidades extracurriculares que eu tenho estão aqui, ou seja, o circuito de debates é muito forte aqui, conexões que eu cultivei para ativismo juvenil, boas oportunidades de estágio, etc. Mas meu irmão fez uma merda muito grande cerca de um ano atrás e arruinou tudo para nós. Não vou entrar na natureza exata do que ele fez, mas foi ruim. Ele não fez nada que pudesse ter consequências legais graves ou algo do tipo, mas foi estúpido, incrivelmente problemático e o colocou em problema o suficiente para que se espalhasse por todas as redes sociais. Ele também se meteu em problemas com a escola e alegou que não podia continuar lá porque sua reputação estava arruinada. Pessoalmente, acho que ele deveria ter pensado nisso antes de fazer. Meus pais ficaram bravos, mas acabaram sentindo pena porque ele disse que estava sofrendo bullying, e eles queriam proteger o futuro dele. Então o mudaram para outras 2 escolas de ensino médio, mas terminou da mesma forma porque todo mundo sabia o que tinha acontecido de qualquer maneira. Então meus pais e ele decidiram se mudar para um estado totalmente diferente, para uma cidade longe, sem me consultar. O futuro do meu irmão é importante, mas por que o meu futuro deveria ser sacrificado só porque ele fez merda? A cidade é super pequena e tem escolas muito piores, e não tem uma liga de debates. Eu também tive que deixar todos os meus amigos para trás, e aqui ninguém sabe o que meu irmão fez, então ele está feliz. Meus pais estão felizes por ele estar feliz. Eu sou a única que não está feliz, correndo o risco de parecer arrogante. Eu tinha um futuro muito bom nas minhas atividades extracurriculares. Tipo, definitivamente poderia ter me tornado uma das melhores do país, segundo muitas pessoas, se eu tivesse o treinamento e a competição certos. Eu poderia ter conseguido bolsas de estudo para ótimas faculdades por ISS, mas não, o Daniel tinha que se meter numa merda funda e me arrastar junto. Estou aqui há 4 meses e não falei com meu irmão nos primeiros 2 meses. Agora estamos todos em casa e minhas frustrações estão se acumulando toda vez que eu vejo. Então no jantar meu irmão estava falando sobre suas perspectivas de faculdade com meus pais, e eu estava tão frustrada que surtei. Nossa conversa foi assim: eu acho que tem uma boa chance de entrar na universidade estadual? Mas nem a pau que você vai com o problema que você arranjou no ano passado. Se você acha que fugir para uma cidade diferente e arruinar minha vida pode fazer o que você fez desaparecer, então você vai ter uma grande surpresa. Você é uma vaca do caramba, supera isso logo. Mãe, pare de culpar seu irmão, você precisa começar a se adaptar à cidade. Peça desculpas pelo que disse. Pai, a universidade estadual não vai saber. Eu vou mandar um e-mail para cada faculdade que você se candidatar com os prints e as provas se não voltarmos para a nossa cidade antiga. Isso é uma promessa, não uma ameaça. Meus pais ficaram furiosos comigo por isso, mas eu não estou brincando. Eu sou a errada ou meu irmão e meus pais? Comentários relevantes. Comentarista 1. O que exatamente ele fez que o colocou em tantos problemas? Sinto que essa informação pode ser importante para decidir se você é ou não a babaca. Resposta da OP. Daniel teve um surto, chamando estudantes não brancos de quem ele não gostava de ofensas raciais, e postou em seu story principal do Snapchat em vez do privado, com todos os seus amiguinhos preconceituosos, e acidentalmente deixou lá por horas. Foi um grande show e ele mereceu tudo, na minha opinião. Comentarista 2. Seus pais fizeram alguma coisa sobre isso? Ele foi punido em casa? Ele demonstrou algum remorso? Você não é a babaca de qualquer maneira, só estou curioso. Acho que antes de me mudar, meu primeiro passo seria garantir que meu filho entendesse o quão vil foi o que ele fez. E estaríamos procurando maneiras de ele ajudar a comunidade e tentar reparar o dano, antes de finalmente decidir se deveríamos ir embora ou não. E realmente me incomoda quando os pais não tomam a iniciativa de realmente responsabilizar seus filhos quando eles fazem coisas assim. Resposta da OP. Obviamente, houve muita reação negativa contra ele por parte dos estudantes de cor, mas ele apenas reclamou que eles eram floquinhos de neve sensíveis. Justiceiros sociais. Nossos pais o fizeram escrever pedidos de desculpas para as crianças que ele ofendeu, mas ele certamente enrolou para fazer isso e até tentou fazer eu escrever um por ele. Então sim, não muito remorso. Suas únicas punições foram ficar de castigo por 2 meses, ter que escrever essas cartas e fazê-lo deletar as redes sociais. Ele baixou tudo de novo 3 semanas depois, e eles simplesmente deixaram. Meus pais são bem indulgentes com ele. Comentarista 3. Você ainda tem família na cidade antiga? Talvez sua família permita que você volte para ficar com eles? Normalmente eu sugeriria isso, mas você não deveria ter que sacrificar seu futuro porque seu irmão estragou tudo. Resposta da OP. Minha tia mora lá, mas eu pedi e meus pais não me deixam morar com ela. Comentarista 4. Você não é a babaca, você está frustrada e com raiva. Existem amigos ou familiares com quem você possa morar durante a semana? Eu sei que você ressente seus pais, mas eles provavelmente estão fazendo o melhor e a única coisa que sabem fazer, proteger o filho deles. Resposta da OP. Eu sei que eles só querem protegê-lo, mas eu também sou filha deles e não temos família nesta cidade e também não posso sair por causa da quarentena. Atualização. Olá Reddit, antes de começar, gostaria de agradecer a todos pelo apoio que me deram em resposta ao meu último post.
Recebi muitas mensagens privadas sobre ajuda com debates e conselhos, o que é muito apreciado. Eu realmente não tive a chance de dar uma atualização para vocês e vocês verão por quê. Como pano de fundo, meu tio Randy não tem filhos, mas ele namora minha tia Rebecca, tecnicamente namorada, mas já faz 8 anos, então ela é da família. Eles moram do outro lado do país, em uma cidade que é um ótimo lugar, não tão bom quanto a cidade que nasci para debates, mas definitivamente melhor que a cidade que estamos agora. Como eles moram bem longe, nós só os vemos nos feriados, nos anos que passamos com a família do meu pai. Randy é muito bem de vida, não sei exatamente quanto ele ganha, mas já fiquei na casa dele e é muito bonita para um lugar na cidade deles e não é a única que ele tem. Ele é muito generoso e criou fundos para a faculdade para mim, Daniel e o irmão mais novo de Rebecca, Rick. Eu ainda preferiria conseguir uma bolsa de estudos a usar o dinheiro do Randy, porque não quero ser um fardo. Rick é mais novo que eu, então às vezes dou aulas particulares para ele por telefone, somos bem próximos. Eu também converso com meu tio com bastante frequência, falamos sobre política juntos. No entanto, ele não fala muito ou gosta do Daniel, porque ele é grosseiro com a Rebecca. Enfim, eu estava ajudando o Rick com a lição de matemática logo após meu post original, quando comecei a chorar. Não sei bem o que deu em mim, mas eu não tinha contado a ninguém o quão chateada eu estava antes disso, porque há muita coisa acontecendo no mundo. Rick e eu conversamos, e eu descobri que meus pais na verdade contaram para toda a família que o motivo de estarmos nos mudando era porque a cidade nova tinha um circuito de debates melhor e eles acreditaram porque ninguém mais pratica debates. Eu não tinha discutido a mudança com eles, porque eu guardo minhas emoções, e eles não me perguntaram muito sobre a mudança porque presumiram que eu queria. Acabei conversando com meu tio sobre isso, e tivemos uma ótima conversa. Ele está extremamente zangado com meus pais e com o Daniel. Essa foi a penúltima gota d'água para ele, e ele acabou removendo metade do fundo para a faculdade do Daniel e dividiu entre os meus fundos e os de Rick. Daniel ficou muito chateado, porque ele contava com aquele dinheiro e nossos pais não tinham economizado. Então ele jogou meu celular escada abaixo. Então eu mandei um e-mail para meu tio do meu laptop, e ele revogou o resto do fundo para a faculdade do Daniel também. Meus pais estão muito zangados comigo também, porque não é como se eles pudessem arranjar 200 mil até a hora do Daniel ir para a faculdade. Meu tio se ofereceu para eu ir morar com eles na cidade deles, e eu aceitei a oferta. Ele também generosamente me comprou um celular novo, com o qual estou escrevendo este post agora. Mais comentários relevantes. Comentarista 1. Caramba, seus pais são umas figuras. Como eles não pensaram que essa informação não vazaria? Tipo, você nunca fala com sua família estendida? Resposta da OP. Sim, acho que eles não pensaram muito bem. A pressa da mudança os forçou a inventar algo rápido, e acho que eles só estavam esperando que eu me acalmasse e aceitasse a mentira no futuro? Eu não sei, para ser sincera. Comentarista 2. Você está em um lugar seguro? Tipo, seu irmão não vai te machucar de forma alguma? Apenas quebrar suas coisas? Resposta da OP. Eu não acho que ele chegaria ao ponto de me atacar fisicamente e tenho certeza de que meus pais interviriam se ele o fizesse. Além disso, ganhei uma arma de choque de um amigo no Natal, então no pior dos casos. Mas obrigada pela sua preocupação. Comentarista 3. Isso é incrível. Quando você vai poder se mudar? Resposta da OP. Idealmente, seria antes do próximo ano letivo começar, mas tudo depende de quão rápido a curva for achatada. Comentarista 4. Como seus pais estão te tratando agora? E seu irmão? Imagino que esteja bem tenso ou estranho agora. Resposta da OP. Quando meu irmão não está sendo passivo-agressivo, ele está me ignorando. Geralmente, quando fazemos contato visual, ele apenas vai para outro cômodo e bate a porta bem alto ou joga com seus amigos e reclama de sua irmã vaca. Nossos quartos são um ao lado do outro. Meus pais estão chateados, eles acham que toda a situação explodiu muito mais do que eles queriam, especialmente considerando que grande parte da família está chateada por eles terem mentido. Eles se acalmaram bastante, mas ocasionalmente minha mãe implora para eu convencer meu tio a mudar de ideia. Então, gelado, é o termo que eu usaria. Próxima história. Eu sou o errado por agir pelas costas da minha esposa e contar à irmã grávida dela que ela está sendo traída? Estou casado com minha esposa há 3 anos. Sempre tive uma relação próxima com minha cunhada. Somos amigos, e também tenho uma conexão decente com meu cunhado. Não tão próximos, mas conversamos com frequência e nos damos bem. Minha esposa e a irmã dela não se davam tão bem quanto se esperaria de irmãs. Não era apenas uma rivalidade normal de irmãs, mas brigas e discussões constantes. Enfim, 3 semanas atrás, quando eu estava jantando com meus amigos, vi meu cunhado com outra mulher, eles estavam apenas comendo. Não pensei muito sobre isso. Eu queria ir cumprimentá-lo, mas continuei conversando com meus amigos e depois de um tempo, vi que ele deu um selinho nessa mulher e fiquei chocado. Decidi não confrontá-lo e quando voltei para casa, contei tudo à minha esposa. Eu disse a ela que a irmã dela está sendo traída e que precisamos contar a ela. Minha esposa disse que deveríamos falar com meu cunhado em vez de contar para a irmã dela e que não deveríamos destruir o casamento deles porque a irmã dela está grávida. Eu fiquei tipo, que porcaria é essa? E daí que ela está grávida? O marido dela é um traidor. Tentei convencer minha esposa várias vezes de que deveríamos contar a verdade para a irmã dela. Eu disse a ela que sei que vocês não se dão bem, mas ela ainda é sua irmã e isso não está certo.
mas ela me pediu para ficar fora disso. Tentei o meu melhor para convencer minha esposa, mas ela ou me ignorava ou dizia que não deveríamos destruir o casamento deles. Cansei dela e ontem disse a ela que vou contar tudo para minha cunhada. Ela e eu temos um ótimo vínculo e eu não posso e não vou traí-la. Minha esposa disse que se eu contasse a verdade, ela não falaria mais comigo. Eu respondi que também não falaria com ela se ela não quisesse fazer o que é certo. Hoje eu contei a verdade para minha cunhada. Fui até a casa dela e contei tudo. Ela ficou em dúvida e me pediu para ir embora. Depois de algumas horas, minha cunhada me ligou chorando e disse que o que eu disse era verdade e que ela não deveria ter duvidado de mim e me expulsado. Ela disse que vai embora. Perguntei a ela para onde ela iria e se tinha dinheiro. Ela disse que sim, mas não muito. Enviei um pouco de dinheiro para ela e disse que ela deveria me ligar se precisasse de ajuda. Ela me agradeceu e disse que só usaria o dinheiro que enviei se fosse necessário. Caso contrário, ela devolveria. Meu cunhado ligou para minha esposa e bem, minha esposa caiu matando em cima de mim e disse que eu arruinei a família dela e a vida da irmã dela. Eu disse: pensei que no momento em que nos casamos, sua família se tornou minha e minha família se tornou sua. De qualquer forma, por que diabos você está defendendo tanto aquele merda? E a sua irmã? Ela não me respondeu e também não está falando comigo. Tentei conversar com ela e convencê-la de que era a coisa certa a fazer, mas ela não quis falar comigo. Então eu disse: tudo bem, fique com raiva e se você quiser se divorciar de mim, vá em frente. Acho que detonei meu casamento, não sei se o que fiz foi realmente certo. Comentários relevantes. Comentarista 1. Parece que sua esposa apoia traidores e isso deveria ser preocupante para você, então não é o babaca. Resposta do OP. Pensei sobre isso e estou preocupado, mas de certa forma acho que ela só me pediu para não contar porque minha cunhada está grávida e isso lhe causaria mais estresse. É apenas o que eu penso, mas a verdade é que se eu esconder e apoiar minha esposa, estarei errado. Se eu contar a verdade depois que ela der à luz, ainda estarei errado. Se eu esconder para sempre, ainda estarei errado. Tipo, o que eu deveria fazer? Assino um traidor e não ajudar minha família? Até minha esposa está com raiva de mim e provavelmente a perderei, se já não a perdi. Comentarista 2. Não é o babaca. Se eu fosse você, dormiria com o olho aberto. Sua esposa não tem padrões morais. Resposta do OP. Eu realmente tenho pensado sobre isso, que ela pode ser. Mas eu amo e confio na minha esposa e estava pensando que ela queria que eu não contasse porque minha cunhada está grávida e as mulheres sabem como a gravidez e o pós-parto são estressantes e ela pode ter pensado que ela precisa do apoio do marido? Não sei, nada aqui faz sentido para mim. Não havia nada para eu suspeitar de ela estar me traindo. Comentarista 3. Estou surpreso que sua esposa não tenha contado à irmã dela. Resposta do OP. Eu também. O que eu penso é que não importa o quão conturbada seja a relação das duas irmãs, pelo menos um irmão apoiaria o outro, especialmente quando estão grávidos, mas ela nem tentou ajudar a irmã e está com raiva de mim. Eu fico tipo, que porcaria é essa? É essa realmente a mulher com quem me casei? Atualização. Já se passaram alguns dias desde que contei à irmã da minha esposa que o marido dela é um traidor. Só para esclarecer a todos os esquisitos. Não, eu não estou apaixonado pela minha cunhada. Não tenho nenhuma relação ou sentimentos inadequados por ela. Eu a respeito e ela é da família. De qualquer forma, ontem perguntei à minha esposa por que ela está tão irritada e queria que eu não revelasse a verdade para a irmã dela. Eu sei que vocês se odeiam, mas vocês são irmãs. Minha esposa disse que não é da nossa conta interferir. Perguntei: você está bem com sua irmã sendo traída? Ela disse que não, mas que isso irá e já arruinou o casamento deles por causa da minha estupidez. Ela está grávida e a criança precisa do pai, assim como a esposa. Fiquei tão chocado quando ela disse isso. Eu perguntei a ela: se eu te traísse, você me perdoaria? Fiquei tão chocado que perguntei se ela sabia o que estava dizendo. Ela disse: sim, e estou confiante. Só porque você dormiu com outra pessoa não significa que todo mundo tem que sofrer e destruir a família. Eu não tinha palavras para dizer. Eu disse a ela que também enviei dinheiro para minha cunhada e ela começou a gritar comigo e disse que eu não deveria tê-la ajudado, apesar de saber que ela não gosta da irmã. Eu disse que se é isso que ela pensa, então é melhor nos divorciarmos. Ela ficou com raiva e gritou tudo bem, e começou a fazer as malas. Tentei o meu melhor para impedi-la de ir embora. Eu disse que a amava e que apenas fiz o que senti que era certo. Ninguém tem que sofrer uma traição como essa. Ela disse que não era a hora certa. Eu perguntei a ela: então, quando deveríamos contar a verdade a ela? Depois que ela der à luz. Porque isso vai piorar a depressão pós-parto dela ou anos depois que ela der à luz? Ela apenas nos culparia. Ela disse que deveríamos ter ficado quietos e deixado para lá. Tentei tanto impedi-la, mas ela não me ouviu e foi embora. Tentei contatá-la e seus pais, seus amigos, mas eles não sabem onde ela está e em vez disso, começaram a me interrogar, dizendo que sou o marido dela e que deveria ter cuidado dela e saber onde ela está. Eu até visitei meu cunhado para confirmar minhas suspeitas, mas não vi o carro dela ou seus pertences em lugar nenhum. Odeio estar sendo culpado por apenas revelar a verdade e minha esposa me deixar imediatamente, sem pensar duas vezes. Eu estava tão bravo que hoje liguei para minha cunhada e disse que ela pode ficar na minha casa porque estou indo para a casa dos meus pais e minha esposa foi embora e ninguém sabe onde ela está. Ela me disse que tentaria falar com os pais dela, mas depois de um tempo ela me ligou e disse que os pais não sabem onde ela está. Eu disse a ela para pensar em si mesma e vir ficar aqui em vez de gastar todo o seu dinheiro. Agora estou na casa dos meus pais e minha cunhada está em nossa casa. Talvez eu tenha sido mesquinho, mas odeio que minha esposa tenha desistido de mim e partido sem pensar duas vezes. Não sei se ela está me traindo, se já traiu ou se ela realmente trairia a mim e a sua própria irmã de sangue com um parente, por causa de brigas. Uma coisa é certa,
Porém, não posso mais confiar na minha esposa, ela me machucou. Comentários relevantes. Comentarista 1. Acho que o autor não deveria ter agido pelas costas da esposa para contar à cunhada sobre a traição. Resposta do OP. Sim, eu agi. Fui pelas costas dela. Tentei tanto não fazer isso, mas ela está acima um traidor e não pouparia nem a própria irmã. Eu amo minha esposa e digo isso a sério, mas isso não significa que vou desistir da minha própria moral e do meu amor próprio só para agradar a mulher que amo. Eu considero a família da minha esposa como a minha. Por que ela tentou me impedir então? Por que sou o vilão aos olhos dela? É tão fácil assim dizer não é da nossa conta e esquecer todo o resto? Comentarista 2. Sinto muito, autor. A maneira como sua esposa fala sobre o assunto da traição é preocupante, especialmente que ela esconderia isso de você. Se eu estivesse no seu lugar, também não conseguiria confiar nela. Como ela não vê a traição como um fator decisivo para o fim de um relacionamento está além da minha compreensão. Alguns casais podem perdoar e superar, mas nem todos. O pai do bebê ainda pode estar na vida dele. Sinto muito que você esteja sofrendo e passando por isso. Abraços. Resposta do OP. Sim, sinto que ela nem é a mulher com quem me casei. Ela é como uma pessoa completamente diferente. Talvez os comentários sobre eu ter me casado com a irmã errada estivessem certos. De qualquer forma, eu a amei e ainda amo e amarei no futuro próximo. Então vou apenas me afastar de relacionamentos e da vida de solteiro e mesmo eu não confio na minha esposa neste momento. Comentarista 3. Não é o babaca. Sua esposa é uma esquisita. Acho que é mais porque ela odeia a irmã do que por estar preocupada com o bebê. Se ela estivesse preocupada, por que ficaria com raiva de você por ajudar sua cunhada? Eu me preocupo, no entanto, que você possa tê-la colocado em perigo ao deixá-la sozinha em sua casa. Se sua esposa voltar e a vir lá, ela pode se machucar. Ela também provavelmente vai te trair, se já não o fez. Eu prosseguiria com o divórcio. Atualização 2. Muitas pessoas me pediram uma atualização e eu também preciso de uma perspectiva externa sobre a minha situação, então aqui vai. Mas antes, eu só quero esclarecer e perguntar para as pessoas que continuaram me xingando por contar a verdade à minha cunhada. Por que vocês continuaram me dizendo para cuidar da minha própria vida? Ela é da família. Se as famílias não cuidam umas das outras e não se ajudam, quem mais o fará? Estranhos? E não é apenas uma mentira inofensiva pequena do meu cunhado. É algo que muda a vida. Minha cunhada não é apenas minha cunhada. Ela é minha amiga. Se eu não contasse a verdade a ela agora, meu cunhado de merda teria continuado a trair e eu perderia uma amiga se demorasse. Enfim, voltando à atualização, minha cunhada ficou na minha casa por apenas 2 dias e depois disso, ela me ligou e disse que não podia mais me incomodar e que iria morar em um hotel. Tentei convencê-la a não gastar seu dinheiro desnecessariamente, mas ela não ouviu e foi embora de qualquer maneira. E sim, estou me divorciando da minha esposa. Após uma semana sem contato, ela me ligou e disse que queria se reconciliar. Ela disse que estava com raiva por eu não a ter ouvido e ter agido pelas suas costas. Disse que não queria destruir a família da irmã dela, então quis esconder e convencer meu cunhado a não trair, mas eu estraguei tudo e que ela estava voltando. Eu apenas pedi para ela voltar porque queria conversar com ela e não é algo que se discute por telefone. Assim que minha esposa chegou e começou a se explicar, eu disse a ela que estava entrando com o pedido de divórcio. Ela ficou bem chocada. Disse que poderíamos fazer dar certo. Eu disse a ela que não poderíamos, que não confio nela depois de tudo que ela disse e que ela simplesmente me deixou sem contato e aparece de repente enquanto eu estava preocupado o dia todo sobre onde minha esposa estava, se ela estava segura, etc. Não consigo fazer dar certo. Ela tentou me convencer a não me divorciar, mas eu já tinha deixado minhas intenções claras. Contei a ela que a irmã dela ficou em nossa casa por 2 dias e ela ficou com raiva. Disse tudo bem, vamos nos divorciar e foi embora. Eu disse à minha cunhada que vou me divorciar e ela não ficou feliz com isso, mas não tentou me convencer a favor ou contra. Eu disse a ela que ela poderia ficar comigo em vez de no hotel. Ela disse que era inapropriado. Eu apenas disse que ou ela gasta todo o seu dinheiro e passa dificuldades ou ela pode aceitar minha ajuda. Então, minha cunhada e eu estamos morando juntos nos últimos dias e discutimos sobre nossos cônjuges e o comportamento deles. Nós dois ficamos muito irritados com tudo isso. Minha cunhada ficou ainda mais irritada do que eu e acabou ligando para minha esposa, xingando-a. Ela me disse que está determinada a arruinar meu cunhado. Ela está se divorciando dele e vai partir para o ataque total, pedindo o máximo de dinheiro possível como pensão alimentícia para ela e para o filho. Ela quer deixá-lo sem nada. Minha esposa e eu não nos falamos depois que ela foi embora e ambos sabemos que vamos nos divorciar. Minha cunhada, embora irritada, se acalmou porque isso não é saudável para ela e para o bebê, e começou a se concentrar na carreira e a ler histórias sobre mães solteiras. Ela está se preparando. Então sim, é isso. E esquisitos, fiquem longe. Nem minha cunhada nem eu temos sentimentos um pelo outro. Estou apenas ajudando-a e ela não se sentia bem com isso. Por isso hesitou tanto. Podem me chamar de polícia da moral, mas sei que fiz a coisa certa, não apenas pela minha cunhada, mas por mim também. Agora sei que tipo de mulher minha esposa é. Comentários relevantes. Comentarista 1. Sinto muito que você esteja passando por isso. Você não é o babaca, mas por favor, procure apoio de quem puder e continue a apoiar sua cunhada. Desejo-lhe o melhor para o futuro. Resposta do OP. Obrigado. Tenho o apoio dos meus pais.
mas eles não tomarão partido. Afinal, nós dois somos filhos deles e estamos brigando, o que é compreensível. Minha mãe me liga todos os dias pelo menos 3 vezes para ver como estou. Eu e minha cunhada nos apoiamos e conversamos muito. Estou sofrendo, mas a dor dela é inimaginável. Ela está grávida e descobriu que o pai do seu bebê é um traidor. Também está com pouco dinheiro e com vergonha de pedir ajuda. Acho que ela não é mais minha cunhada, mas minha amiga. Vou tentar o meu melhor para apoiá-la, mas mesmo com tanta dor, ela está pensando em si mesma e em seu filho. As mulheres são verdadeiramente fortes, especialmente quando estão grávidas. Comentarista 2. Sua esposa alguma vez lhe disse para onde foi? Acho interessante que ela tenha um lugar para onde possa simplesmente ir por um longo período e ninguém saiba para onde ela foi. Resposta do OP. Eu não sei e não me importo. Tive sentimentos mistos. Eu amo minha esposa e tentei impedi-la de ir embora. Tentei convencê-la, mas ela foi de qualquer maneira. Enquanto eu me preocupava o dia todo, todos os dias, com minha esposa. Eu estava tão preocupado sobre onde ela estava, se estava segura, se tinha comido, mas ela nunca me contatou depois que saiu e a família dela não sabia onde ela estava. Mas não importa o quanto eu a ame, é melhor que eu me divorcie. Perdi toda a minha confiança nela. Não só ela queria esconder a traição do meu cunhado, como também disse que esperaria que eu a perdoasse por trair e que me perdoaria se eu traísse. Eu não quero isso, nada disso. Além disso, se uma mulher grávida pode ir tão longe, deixando suas emoções de lado e pensando por si mesma, então eu também devo cortar a toxicidade e recomeçar minha vida em vez de me preocupar. Ela meio que me inspirou. Atualização 3. Eu fiz 3 posts antes deste, sei que ninguém quer ler tudo isso, mas eu nunca pensei que celebrar o Natal com minha cunhada causaria tanto drama, então vou deixar um resumo. Eu descobri que meu cunhado estava traindo minha cunhada, a irmã da minha futura ex-esposa. Quando contei a minha então esposa, ela me disse para ficar quieto e eu não fiquei. Fui em frente e contei a minha cunhada. O raciocínio da minha então esposa era que não deveríamos interferir no casamento deles, pois não nos dizia respeito. Fiquei com raiva que ela defenderia a traição. Quando perguntei se ela me perdoaria se eu a traísse, ela disse que sim. Porque é só isso. Após uma grande briga, ela foi embora e desapareceu por uma semana. Quando voltou, eu disse que estava entrando com o divórcio e atualmente estamos passando pelo processo. Então, eu e minha futura ex estamos passando por procedimentos legais e vamos nos divorciar 100%. Porque não consigo confiar em alguém que defende traidores, especialmente alguém que defende um traidor que trai a própria irmã e sim, a relação das irmãs era uma merda. Mas ainda assim, é errado para mim e para minha cunhada. Minha cunhada também está passando pelo processo de divórcio e está buscando agressivamente pensão para o filho e pensão alimentícia para ela. Então, no Natal, convidei minha cunhada para celebrar comigo. Eu já a vinha apoiando financeiramente e nos aproximamos e nos tornamos amigos porque ambos fomos traídos por nossos parceiros. Nós conversávamos, desabafávamos e ficávamos com muita raiva de ambos. Minha cunhada e eu celebramos o Natal com as crianças de nossas duas famílias, como sobrinhos e sobrinhas, e até os amigos deles se juntaram a nós por um tempo. Nós meio que exageramos e os cobrimos de presentes, mas minha futura ex ficou sabendo disso e disse a todos na minha e na família dela que éramos nós que estávamos traindo e que agora estou tentando me casar com a irmã dela, e é por isso que estou me divorciando. A maioria de nossas famílias não acreditou nela, exceto alguns da família dela e da minha. Eles disseram que sou um traidor e que não deveria estar celebrando com minha cunhada porque ela é minha ex-cunhada, já que estou me divorciando da minha esposa, e que eu deveria estar passando tempo com minha esposa em vez de me divorciar dela, pois ela não me fez mal. Tentei dizer a eles que a defesa dela traidores é tão estúpida e que eu e minha ex-cunhada somos amigos e celebramos com as crianças, e que ela mesma está grávida e eu estava apenas apoiando, e ela também me apoia porque estamos passando por muita coisa. Mas eles continuaram dizendo que eu deveria aceitar minha esposa de volta e fazer o bem por ela, e que passar tempo com a cunhada da minha futura ex não é bom e que nós estamos e estávamos traindo. Então, eu sou o babaca por celebrar o Natal com ela e com as crianças da nossa família? Eles não ficaram por muito tempo, mas depois que foram embora, eu e minha cunhada passamos muito tempo juntos, mas era apenas nós bebendo e conversando sobre o futuro e o que deveríamos fazer sobre nossos parceiros, e apenas desabafamos um com o outro.